Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. É uma alegria, estarmos aqui hoje, mais uma oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita para refletirmos em torno do Evangelho do Cristo. Quero aqui deixar o nosso agradecimento ao amigo Gilberto Rucci, que juntamente com a Simone Caon, todos os domingos tem nos proporcionado a oportunidade de assistirmos às palestras também em nossos lares. Eles trabalham aqui com a transmissão das palestras. Então, nossa gratidão ao Gilberto Rucci e à Simone Caon, que realizam esse trabalho aí de todos os domingos. Quero também lembrar que a casa oferece vários cursos, os grupos de estudos que estão retornando, começando novamente os estudos. Aqui ao lado tem o folder com a relação dos estudos que são oferecidos pela casa, às segundas, quartas, quintas e sábados. Então, aqueles que tiverem interesse, tem aqui várias oportunidades para estudarmos a doutrina espírita. E vamos então, para iniciarmos, como de costume, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre Maior, rogando as bênçãos do alto, que todos nós possamos ser amparados, inspirados do alto, recebemos o auxílio que esses amigos espirituais nos oferecem, para que nós todos possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de aprendizado dessa doutrina que tanto nos ilumina, nos consola, nos oferecendo a oportunidade de buscarmos viver de uma forma mais coerente com os ensinos do grande Mestre Jesus. Abençoa, Pai, mais esta noite em que nos encontramos reunidos em Teu nome. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é sobre o tema O Propósito da Vida. E é muito comum nós percebermos, não só nessa época que vivemos da pandemia, mas antes também da pandemia, nós sempre percebemos situações de pessoas que apresentam quadros de enfermidades, de problemas mesmo de relacionamentos, problemas com a vida. A gente percebe quantas pessoas com problemas depressivos, com insatisfação pela vida, com ansiedade. Infelizmente, também constatamos o número de suicídios de forma crescente, assustadora. Então, nós ficamos a pensar por que algumas pessoas perdem o sentido da vida. Afinal de contas, a vida é uma bênção de Deus. Então, a gente fica a pensar o porquê, o que acontece para que muitos de nós possamos nos encontrar em situações tão difíceis como essas. Então, gostaria aqui de começar com uma reflexão, com um pensamento de Albert Schweitzer, que foi um teólogo, um filósofo e um médico alemão, já desencarnado no ano de 1965. Mas Albert Schweitzer, no ano de 1952, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua atuação humanitária com o povo carente da África. Ele se formou em medicina visando transferir-se para a África,
para doar o seu conhecimento em prol daqueles irmãos necessitados daquele continente. Então, disse Albert Schweitzer, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Vejam que pensamento profundo esse. Aí nós poderíamos pensar, o que será que pode morrer em nós, enquanto estamos vivos, que passa a ser uma tragédia? Creio que vocês podem estar pensando algumas coisas. Eu vou apresentar aqui 3 coisas que pensei, que penso não deveriam morrer em nós. Uma delas seria a esperança. Esperança de dias melhores, esperança de um futuro melhor. Mas aqui nós precisamos nos lembrar do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que devemos ter esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Porque muitas pessoas podem dizer, eu espero que a minha vida fique bem, eu espero conseguir um bom emprego, eu espero melhorar a condição de saúde, mas ficam esperando. Então o Cortella diz que nós devemos ter aquela esperança ativa, aquela esperança de acreditar em algo melhor, mas realizando tudo aquilo que nos cabe para alcançar os objetivos que nos propomos alcançar. Outra coisa que penso não deveríamos deixar morrer em nós é o amor pela vida, alegria de viver. Porque a vida, como disse, é uma bênção de Deus, todos nós sabemos. E nós que somos espíritas, principalmente, que entendemos sobre a lei da reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, então nós compreendemos que nem sempre nossa vida vai estar às mil maravilhas. Muitas vezes atravessamos fases difíceis na vida. São as provas difíceis, são expiações, às vezes dolorosas, mas nós sabemos que tudo que nos acontece tem uma causa justa. E nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos envolve no presente. Se estamos atravessando provas duras, algumas expiações difíceis, não é para desanimarmos, nem para nos revoltarmos, nem para cairmos em situação de revolta contra Deus, né? Mas é para nós tirarmos lições, aprendizado de tudo isso, para que a gente consiga vencer as situações difíceis que se nos apresentam, né? Porque nós vamos compreendendo que Deus é misericordioso. Deus sempre nos oferece o melhor, e a reencarnação é uma prova da misericórdia e do amor de Deus por nós. Penso também que não deveríamos deixar morrer em nós a fé. A fé em Deus, mas a fé no sentido de confiança. Confiar que Deus sempre nos oferece o melhor. Lembrando Jesus quando disse, qual o pai que se o filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra? Ou qual é o pai que se o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Se vós, continua Jesus, que sois maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está nos céus. Então essa fé de compreender que Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente, para que nós compreendamos que muitas vezes atravessaremos problemas, dificuldades, mas mantenhamos firmes na fé
no amor pela vida, na esperança de um futuro melhor. Quero lembrar aqui também de outro pensamento interessante que nos ajuda a refletirmos sobre esse assunto. Esse pensamento do filósofo, escritor lá da China antiga, Lao Tse, que ele diz assim: se você está deprimido, está vivendo no passado. Se você está ansioso, está vivendo no futuro. E se você está em paz, está vivendo no presente. Vejam que interessante essa fala de Lao Tse, porque muitas pessoas realmente, às vezes vivem hoje presas a uma recordação passada. Muitas pessoas se recordam, por exemplo, de tempos bons que viveram. Uma época em que tudo parece que dava certo, tinha saúde, tinha harmonia familiar, tinha boa condição financeira, tudo estava às mil maravilhas. Mas essa pessoa, às vezes, não aceita a fase atual que vive. Fica desejando que aquele passado retorne. E isso acaba gerando, como diz Lao Tse, depressão. Porque não vai acontecer. Nós passamos por experiências diferentes. Cada fase da vida nos oferece novas e diferentes oportunidades. Por outro lado, muitas pessoas também vivem presas ao passado devido a uma culpa que carregam, que não se perdoaram por algo que fizeram no passado e carregam essa culpa. Não conseguem avançar no momento presente. Não conseguem se desligar daquilo que ocorreu. E aqui me lembro de uma fala que é atribuída a Chico Xavier. Não sei se é dele, mas dizem que é. Mesmo que não seja, o pensamento é bastante interessante que foi dito, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Veja o que fala interessante. Porque nós não devemos ficar presos ao erro passado. Todos nós erramos. Quem que não tem um erro do passado que carrega consigo? Mas isso não deve ser motivo para que nós fiquemos estacionários, paralisados diante de tudo aquilo que nos cabe realizar no momento presente. Comecemos a transformar nossa vida, porque o nosso futuro está sendo construído no hoje. A cada dia nós estamos construindo o nosso futuro. E diz Lao Tse, então, também que outras pessoas vivem presas ao futuro. Aquelas pessoas que podem dizer assim: mas quando eu me aposentar, eu pretendo realizar uma obra assistencial. Quando eu me casar, aí eu vou realizar tal coisa. Ou quando eu tiver saúde ou um bom emprego. A pessoa fica projetando para o futuro e nunca realiza. Então essa pessoa, como ele diz, né, vive ansiosa, sempre esperando chegar um dia futuro. Então ele diz que o ideal é viver o presente, viver o hoje. Mas mesmo vivendo hoje, nós precisamos ter um cuidado. Porque muitas pessoas vivem o momento presente, mas correm o risco do automatismo. O que seria isso? Quando a pessoa vive uma vida mecânica, apenas fisiológica, a pessoa que não tem ideais, não tem objetivos traçados, aquela pessoa que não busca nada além da satisfação dos seus prazeres, das suas necessidades corporais. Então essa pessoa vive apenas aquela vidinha fisiológica. E nós precisamos ter objetivos de vida. Precisamos estar sempre com planos traçados, aquilo que nós buscamos
como algo mais importante na vida. Então, André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos dá um fecho aqui para esse pensamento de Lao Tse. Ele diz que o ideal é o equilíbrio. Que a gente possa se valer das conquistas passadas para nos orientarmos no momento presente, ou seja, tirarmos as lições de tudo que vivemos no passado. Tudo isso serve para nos orientar hoje, para vivermos bem hoje, mas sem deixar de termos aquela visão de futuro, aquela esperança de um idealismo elevado, de metas, de objetivos maiores, que seriam o nosso propósito de vida. E agora eu quero me lembrar de um exemplo que eu acho que muitos de vocês conhecem, mas que vai reforçar a nossa ideia aqui de hoje, que nos serve de grande exemplo para a nossa determinação, para o ânimo maior de vida, que foi Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quando jovem, era um atleta, mas mesmo ainda na sua juventude, ele surgiu, uma doença, foi acometido por uma enfermidade que começou a paralisar o seu corpo. E em pouco tempo, Jerônimo estava totalmente com o corpo paralisado. Vivia em uma cama ortopédica. Ele movia apenas a boca e os olhos. Perdeu a visão e tinha problemas cardíacos. E ele dizia que felicidade para ele era virar-se de lado na cama. Dá para a gente ter uma ideia da vida que tinha Jerônimo Mendonça. Mas em meados dos anos 60, quando ele ainda enxergava, ele sofreu uma hemorragia muito forte. E os médicos diziam que ele corria risco de morte. A hemorragia não cedia. E alguns amigos resolveram levá-lo até Chico Xavier, porque Jerônimo era amigo de Chico também. Então eles pensaram, se Chico não puder ajudá-lo em nada, ao menos ele se despede do amigo, porque ele estava prestes a desencarnar. Então reuniram-se amigos e levaram Jerônimo de avião, porque não poderia ser de outra forma. Era muito delicado o quadro dele. Envolveram Jerônimo em um lençol e o levaram. Quando chegaram com ele lá onde Chico se encontrava, Chico olhou para Jerônimo e, com aquela tranquilidade de um espírito, elevado como era, ele apenas pediu para aqueles amigos que ali estavam à sua volta, para que fossem até Jerônimo e dessem um beijo na face de Jerônimo. Então assim fizeram, um a um. Cada um chegava até Jerônimo e o beijava. E Jerônimo sentia aquela vibração amorosa, aqueles fluidos benéficos que cada um transmitia a ele com o beijo. E Chico foi por último e o beijou também. E depois Chico estendeu a sua mão sobre o abdômen de Jerônimo. Ele ficou ali alguns minutos com a mão estendida e a hemorragia cessou. Jerônimo ficou tão bom que ele fez o evangelho com Chico naquela noite. E então Chico trouxe a explicação por que Jerônimo estava com aquele problema. E ele disse para Jerônimo: meu amigo, você aceitou o coitadinho. Você desenvolveu um sentimento de autopiedade, aquela dó de si mesmo. E era um processo tão destrutivo que os pensamentos de Jerônimo, dessa forma, afetavam o seu corpo físico e geraram aquela lesão.
Então Chico disse a ele: vença o coitadinho, meu amigo, tenha bom ânimo, alegre-se, brinque, cante, para que os outros não tenham piedade de você. E Jerônimo então seguiu o conselho de Chico e viveu ainda por mais quase 30 anos. E o mais interessante é que Jerônimo, durante esse período de vida que teve, fazia palestras espíritas. Ele era levado à casa espírita na sua cama. Colocavam Jerônimo à frente com o microfone e ele falava da vida, da sua alegria pela vida, do seu ânimo, da sua fé em Deus. As pessoas chegavam até ele para consolá-lo. E elas eram consoladas por ele. Então, que esse exemplo de Jerônimo, eu acho que serve muito para nós. Porque às vezes nossos problemas são tão pequenos diante desse que enfrentou Jerônimo, e às vezes nos sentimos tão desanimados, né? Tão abatidos diante do problema que enfrentamos. E o Livro dos Espíritos? O que ele pode nos ajudar com relação a isso? Na pergunta número 642, Allan Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Veja que é uma pergunta interessante, porque nós podemos muitas vezes pensar isso: eu não prejudico ninguém, né? Não faço mal a ninguém, então eu estou em paz. E os Espíritos respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não basta não fazer o mal, é preciso que nós façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. E Jesus nos dá aquela que é a regra de ouro do Evangelho, é conhecida como a regra de ouro do Evangelho, quando ele disse: faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que te fosse feito. Imagine que bom se nós seguíssemos sempre isso. Quando tivermos alguma dúvida de como agir, basta fazermos aquilo que nós gostaríamos de receber. E eu penso que aqui temos um bom exemplo sobre isso. Um exemplo que todos nós presenciamos, que é uma mãe, um pai. A mãe e o pai, eu creio que vocês concordam que a maioria, né, com raras exceções, dão a vida pelos filhos. Uma mãe e um pai querem apenas a felicidade dos filhos. Fazem tudo para que os filhos sejam felizes, mesmo que esses filhos sejam ingratos, não correspondam às suas expectativas. Então aqui essa mãe e esse pai estão seguindo o conselho do Cristo, né? Fazendo ao outro aquilo que gostaria que fosse feito. Mas que bom se nós levássemos a uma abrangência maior, não fosse apenas aos nossos filhos, né? Mas fossem a todos os irmãos em humanidade. Então eu penso que nós deveríamos, né, sempre termos como uma meta para nós. Que bom seria se nós despertássemos todas as manhãs com um pensamento: como eu posso ser útil ao meu semelhante? E todos nós podemos. Porque a caridade, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser praticada de muitas formas. Até aquele que está preso a uma cama pode orar pelos necessitados. Então, nós deveríamos procurar alguma forma de sermos úteis. Coisas simples, nada de grandes missões, pequenos favores, ouvir alguém que está precisando se desabafar, um trabalho assistencial, orar pelos necessitados. São inúmeras oportunidades
de realizarmos algo de bom, para que nós não vivamos apenas para nós mesmos. Eu penso que é um grande problema quando a gente vive exclusivamente para nós, quando nós não enxergamos a necessidade do outro, né? Que bom que se nós conseguirmos vencer aos poucos o egoísmo que nos domina muitas vezes e doarmos um pouquinho do nosso tempo, das nossas possibilidades para auxiliar aquele que mais precisa. Lembrando que Divaldo apresenta uma frase muito bela nesse sentido. Ele diz assim: quem é solidário jamais será solitário. Vejam que bela colocação, né? E agora, recordando um outro filósofo e teólogo, esse francês, Teilhard de Chardin, também desencarnado. Ele diz assim, uma frase muito coerente, né, com a visão espírita e muito importante para a nossa reflexão. Ele fala: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Faz toda a diferença. Nós precisamos nos conscientizar de quem nós somos. Nós somos espíritos imortais. Enquanto nós não vivemos com essa consciência, né, de quem somos, nós encontramos dificuldades na vida. Porque a hora que a gente se reconhece um espírito, primeiro que a gente desenvolve uma gratidão imensa a Deus, porque é o maior presente que Deus nos concede, a imortalidade da alma. Não morreremos jamais, nunca. Mas não basta sabermos disso, é preciso interiorizar esse conceito. Porque quando assim agimos como espíritos, os valores da vida para nós são diferentes. Nós passamos a priorizar coisas diferentes daquele que se reconhece apenas o corpo. Nós buscamos mais aquilo que convém ao espírito do que apenas a matéria. Mas nós percebemos ainda, né, em geral, muita dificuldade nesse sentido. Muitas pessoas estão ainda apegadas às coisas materiais, que é normal, está dentro de um processo de crescimento espiritual. Muitas pessoas vivem a vida como se fosse a única, porque essas pessoas ouvem a voz do mundo que diz: é preciso viver a vida intensamente, você precisa ser feliz. E a pessoa que vai ouvindo isso, interiorizando isso, ela fica desesperada em aproveitar tudo o que a vida pode oferecer. E ela se desliga de que é um espírito temporariamente habitando um corpo carnal, com necessidades, com programação reencarnatória, sujeita a provas e a expiações. Então é preciso pensar o que estamos fazendo aqui. Por que estamos na Terra hoje? É muito importante pensarmos sobre isso. Porque a doutrina nos diz que reencarnamos para evoluir, para nos desapegarmos das imperfeições, nos despirmos, né, das imperfeições, conquistarmos virtudes, né, e crescermos espiritualmente. Então a gente vai chegando à conclusão que o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas. Vivermos de forma que possamos ser importantes para outro, na vida de alguém. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E uma nova era se aproxima. Não nos esqueçamos disso. Apesar do caos que está vivendo o planeta Terra atualmente,
Está tudo na mais perfeita ordem. Estamos em um processo de transição planetária. Jesus está no comando. Tudo está na mais perfeita ordem. Nós precisamos ter fé em um futuro melhor para que não venhamos a desenvolver o desespero e o pânico. E hoje estamos construindo o nosso futuro. Que aproveitemos cada dia da nossa vida para realizarmos o melhor que podemos. Não pensando apenas em nós, mas olhando à nossa volta, enxergando as necessidades do semelhante. E eu quero encerrar então com um poema de Casimiro Cunha, que está no livro Encontro de Paz, ditado por espíritos diversos, na psicografia de Chico Xavier. Eu acho que esse poema resume com uma beleza essa nossa condição de vida, aquilo que devemos buscar na nossa vida. Então diz Casimiro Cunha: não ouvides cada hora, na luz de Deus a buscar-te, que a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo ilimitado, todos nós somos irmãos. Respira ao sol da verdade. Ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra, fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarninho, já beberam quase sempre taça do teu caminho. Velhos tristes sob a noite, em desencanto e doença, muitas vezes são credores da tua afeição imensa. Crianças ao desabrigo, em pranto desolador, comumente foram e bênçãos de teu amor. Amanhã despertarás nas luzes do grande além. Consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o templo do coração. Os braços da caridade são chaves do coração. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês. E vamos agora então passar ao passe, que será de forma coletiva. Aqueles que nos acompanham pela internet, que quiserem colocar o seu copo com água, que possamos pedir, na nossa prece, e todos nós em pensamentos, que os bons amigos espirituais possam fluidificá-los. Então, a partir de agora, com muita fé em Jesus, em Deus nosso Pai, vamos abrir o nosso coração e rogar ao Pai que possamos receber essas bênçãos de mais alto, que nos serão transmitidas por esses amigos espirituais, que possamos sentir esse envolvimento fraterno, essa presença desses bondosos amigos, que nós possamos
confiar que estamos sendo amparados nessa hora. Que recebamos esses fluidos benéficos que nos ajudam a fortalecermos-nos, nos ajudam com os bons pensamentos, com o bom ânimo. Vamos rogar a Deus, no silêncio do nosso coração, apresentando as nossas dificuldades, para que Deus nos fortaleça, nos inspire, nos ampare. Que Deus abençoe os nossos lares, para que possamos viver em paz, em harmonia. Que Deus abençoe a todos irmãos, amigos que já retornaram à pátria espiritual, para que recebam nossas vibrações de paz e permaneçam amparados pela espiritualidade amiga. Que as bênçãos de Deus se estendam por toda essa cidade de Bebedouro e por todo esse planeta Terra. Que os seus mensageiros de luz estejam por toda parte amparando, consolando, iluminando a todos. Abençoa, Senhor, esses irmãos que estão em seus lares, aguardando com a água para ser fluidificada. Permita que um bom amigo espiritual possa deixar o bálsamo salutar sobre essas águas. Por todos aqueles que registramos os nomes no caderno de pedidos, que possam ser amparados, visitados pela equipe espiritual da casa. E assim te agradecemos, Senhor, por mais esta bendita oportunidade que nos concedeste nessa noite. Obrigado, Jesus, mestre e amigo, pelo teu amor imenso por essa humanidade terrestre, pelo teu amparo constante e desde o início da nossa caminhada evolutiva. Em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade desta casa, encerramos as atividades da noite. Que assim seja.